campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Então, neste momento, mais uma vez, nós vamos reflexionar sobre uma lição de Jesus, desse nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nos caiu o capítulo 23, no item 9 e os subsequentes que eu vou ler, que fala sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Não pensem que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Isso está em Mateus capítulo 10. E seguindo, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado com batismo, e como é grande a minha angústia para que ele se realize. Acreditem que eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não. Pelo contrário, vim trazer a divisão, pois de hoje em diante, onde se encontrarem 5 pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esse é um trecho que está em Lucas capítulo 12. Prosseguindo então com a explicação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá dessas partes da Bíblia. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai e o esposo da esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ela se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com seus ensinamentos? Não será uma demasia atribuir a Jesus a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não existe demasia nem contradição nessas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou, e elas atestam sua elevada sabedoria. Apenas a forma, um tanto quanto equivocada, causa estranheza, por não expressar exatamente seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, transformariam sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdias. É uma consequência absurda que o próprio bom senso rejeita, uma vez que Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova sempre encontra oposição para ser aceita, e não houve nenhuma que se estabelecesse sem lutas. A resistência à nova ideia é sempre proporcional aos interesses que ela ameaçará. Se for falsa e não trouxer maiores consequências, ninguém se preocupa com ela e a deixam passar, pois sabem que ela não tem vitalidade. Porém, se ela for verdadeira, possuir uma base sólida e tiver futuro, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Esse é o motivo pelo qual se lançam contra ela e contra seus seguidores. A importância de uma ideia nova se mede pela agitação emocional que seu aparecimento provoca, pela violência com que a ela se opõe e pela persistência da raiva que causa em seus adversários. Jesus era responsável por uma doutrina que destruía pela base os abusos cometidos pelos fariseus, escribas e sacerdotes de seu tempo.
Por isso, eles o mataram, pois acreditavam que matando o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos planos de Deus. Tendo nascido em uma pequena vila da Judéia, foi plantar sua bandeira em Roma, capital do mundo pagão, enfrentando seus inimigos mais sanguinários, justamente aqueles que tinham maior interesse em combatê-la. A doutrina de Jesus derrubava as crenças seculares, às quais muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Os apóstolos e seguidores de Jesus tiveram em Roma lutas terríveis e as vítimas foram incalculáveis. Contudo, a ideia cresceu sempre e saiu vitoriosa, pois era verdadeira e superava em muitos as suas antecessoras. O cristianismo apareceu quando o paganismo já estava em decadência e sendo questionado pela razão. Era praticado por mera formalidade, pois a crença nele havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O homem interesseiro é persistente e nunca cede às evidências. Quanto mais claros forem os argumentos, mostrando-lhe o erro, mais ele se irrita. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o preocupa, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais o amedronta é o conhecimento, pois ele sabe que este abre os olhos daqueles que não enxergam. O homem interesseiro tira proveito do erro, por isso se agarra a ele e o defende. E esse texto, esse capítulo vai mais longe, é bem extenso, mas nós vamos parar por aqui, porque já temos bastante assim com que reflexionar sobre essa questão. Quando Jesus veio naquele tempo em que, como ele diz aqui no texto, já começava a haver um vazio na alma humana. Aqueles deuses do paganismo, todas aquelas crenças de outrora, já não estavam mais dando respostas aos questionamentos das pessoas. Elas já estavam sentindo aquele vago dentro de si, aquele desinteresse por seus deuses e já questionando muitas coisas. Então foi numa época assim de grandes questionamentos do espírito humano, perguntando pelas coisas mais profundas, que Jesus então surge com essa nova proposta. Já anteriormente trazidas essas ideias do cristianismo, esses ensinamentos vindos de Deus, através primeiramente dos profetas, depois mais adiante por Moisés e depois também por Jesus, que veio então fazer o fecho grandioso deste seu trabalho. Então, todas essas lições que nós temos do cristianismo, através de todos os tempos, desde os primórdios, é um trabalho coordenado por Jesus, Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso guia. Não existe nada nem ninguém diferente guiando nossos passos. Jesus está sempre à frente de todos os ensinamentos. Então, todos aqueles que vieram antes dele foram, na verdade, seus missionários. Foram enviados por eles para que já fossem preparando a mente humana sempre para as mudanças que vão vindo na nossa vida. Porque à medida que nós vamos evoluindo, existência após existência, nós vamos sempre nos modificando um pouco, vamos sempre aprendendo um pouco mais, vamos sempre questionando um pouco mais sobre isso ou aquilo, coisas que nos incomodam, que ninguém nos dá uma resposta convincente. E assim, a alma humana vai procurando saber da sua realidade espiritual. E assim foi em todos os tempos. E à medida então que houve esses questionamentos, essas perguntas
Jesus então foi enviando os seus missionários para trazer sempre esclarecimento para aquele momento, para o momento adequado para o nosso entendimento. Não adiantava ele vir naqueles primórdios para trazer tudo que ele trouxe depois, porque a gente não estaria assim ainda preparado interiormente para perceber, para captar todas essas lições. E mesmo assim a gente não entendeu muita coisa. Muitos na sua época compreenderam sim, captaram bem todas as lições de Jesus, mas a grande maioria não conseguiu. Por talvez estarmos ainda bastante distraídos com as coisas terrenas, com outros interesses, focados nas coisas materiais e assim não muito interessados naquilo que Jesus trazia. Era um interesse talvez bastante supérfluo, somente naquilo que nos trazia aquele bem-estar, que ele curasse as nossas doenças, que ele tirasse de nós as dores físicas. Isso naquele momento para muitos de nós bastava. Então ficou assim um pensamento assim bastante pouco esclarecido no coração de muitas criaturas, E Jesus veio com essa nova proposta porque ele sabia que dentro desse contexto todo já havia espaço para uma nova lição. Porque naqueles tempos, assim, hoje também não está muito diferente, mas já está bastante melhor. Naquela época havia assim muita discórdia, muitos interesses profundos, muito desrespeito à vida humana, muito egoísmo, havia assim muita distorção das questões religiosas, sempre levadas para o lado interesseiro, para o lado material, o que vinha então sendo muito prejudicial a todos. E Jesus, sabedor disso, ele veio então colocar lições mais profundas, ele veio trazer uma nova ideia que, como diz aqui, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, esses pensamentos esclarecedores que ele trouxe naquele tempo, eles vieram realmente mexer muito profundamente com todos nós, com todas as nossas convicções, o nosso conhecimento, naquilo que a gente acreditava. E como ele diz aqui, isso provocou uma divisão muito profunda na sociedade, tanto dentro da família, entre pais e filhos, entre mãe e filha, entre sogras e noras, enfim, todos com as suas ideias, uns aceitando, outros não aceitando. E isso provocou muito desentendimento entre as criaturas, uma verdadeira divisão. Porque muitos aceitavam, muitos compreenderam esse ensinamento e outros não compreenderam. Ou talvez, se tivessem compreendido, preferiam ficar naquele comodismo, naquilo que já conheciam, naquele o de sempre. Para que mudar se está bom assim? Porque mudar sempre provoca muito esforço. Nós temos que mexer com o nosso eu profundo, nós temos que fazer uma autoanálise muito minuciosa, muito profunda, nós temos que olhar para dentro de nós, porque essa proposta de Jesus era justamente voltar-se para dentro de si. Só o símbolo da espada voltada para o chão, a cruz já mostra-se uma espada fincada para o chão, não uma espada levantada para agredir o outro, mas a espada voltada para o chão, simbolizando que o trabalho é dentro do ser humano, é no seu coração, é lá no fundo da sua alma. É lá que deve haver essa luta maior. É ali que deve haver aquela divisão, tirar de dentro de nós aquilo que não está bom, aquilo que não está correto, aquilo que não está de acordo com as leis de Deus, e nós realmente aderirmos àquilo que é verdadeiro.
Então, é uma ruptura muito grande para todos nós. E isso provocou, assim, uma cisma, provocou muitas, assim, discussões dentro das criaturas, nos seus lares, porque nem todos estávamos interessados em fazer isso, porque mexer dentro de nós, mexer consigo próprio, dá muito trabalho. A gente não quer isso, nós queremos ficar, né, naquela nossa mesmice, levando a vida assim mesmo, tá bom assim. Mas para a nossa evolução espiritual, para a evolução humana, né, para que a gente realmente seja feliz, porque nós temos uma noção muito equivocada de felicidade. Quando a gente está bem financeiramente, estamos bem de saúde, todos os nossos familiares e amigos e o nosso contexto mais próximo estiver bem, então nós achamos que isso é felicidade. Estamos bem, estamos felizes, estamos com saúde. Mas na verdade isso é muito mais profundo, essa questão de saúde e de felicidade. E Jesus veio abrir essa janelinha para a gente olhar mais profundamente para a nossa alma, para a gente entender o que é realmente essa felicidade, o que é realmente a gente ter saúde, porque a saúde não é só a saúde física, e sim todo aquele bem-estar que existe dentro de nós, mas um bem-estar verdadeiro. E esse ainda nós temos que lutar muito para chegar lá. Então essa passagem aqui, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, sempre mexeu muito com toda a humanidade, trazendo assim muitas interpretações, inclusive nos primórdios, quando se guerreava em nome de Jesus, né, agarrado nessa ideia, né, de divisão. Então, aqueles cristãos que antes foram perseguidos por aderir ao pensamento de Jesus, a Boa Nova, mais tarde se tornaram perseguidores, também equivocados na sua interpretação, mas buscando muito mais os seus interesses mundanos, os seus interesses materiais, e assim destruindo a vida dos outros, a vida dos seus irmãos, o que perante Deus é um crime, porque nós não temos direito nenhum de destruir a vida de ninguém. Então, muita atrocidade foi cometida através desses ensinamentos mal interpretados, ou interpretados de acordo sempre com os interesses das partes, né? Então isso gerou muito sofrimento através dos tempos, porque o coração humano ainda é extremamente orgulhoso, ainda é extremamente egoísta, e essas duas facetas da nossa alma é que provocam até hoje ainda muita destruição. O orgulho e o egoísmo, que nós ainda não conseguimos tirar de dentro de nós. Então a gente precisa sim ter a humildade de perceber que isso realmente existe ainda em nós. Basta nós observarmos hoje como é que está o nosso contexto no mundo inteiro, como é que a humanidade está se comportando, como é que estão assim as comunidades, né, as sociedades. Então a gente percebe assim muitos equívocos, muitas coisas que não se modificaram. Mesmo com todos esses ensinamentos, mesmo com a vinda da doutrina dos Espíritos, esclarecendo todas essas passagens de Jesus, trazendo uma nova luz a tudo que está na Bíblia, para que não haja assim mais dúvidas, para que não haja interpretações falsas, cada um interpretando do seu jeito, do seu gosto. Então isso tem que ser eliminado. Mas mesmo assim está muito difícil. Mas aos poucos, lentamente, o ser humano está buscando, através da dor, através de todas as dificuldades que
todos estão enfrentando, nós estamos buscando esse significado mais profundo das coisas, estamos aprendendo a verdadeiramente nos voltar para Jesus e compreender o que ele quis dizer e principalmente colocar em nossos corações essas lições tão abençoadas que realmente significam a nossa felicidade. Então, meus irmãos, essas reflexões poderiam continuar por muito mais tempo, mas nós vamos encerrar por aqui, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais este momento, pela bênção da vida, por todas as bênçãos que Ele sempre nos dá. Muita paz, muita luz a todos nós. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site